meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Leide Evangelista, vocês já me conhecem. Sou professora de língua portuguesa e de literatura pela Prefeitura de Uberlândia. E nós estamos na nossa segunda aula do mês de julho, com a temática Meio Ambiente e Trabalho. Para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos retomar aquilo que a gente viu na aula passada e assim a gente passa adiante. Então, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos que a língua é viva. Em que sentido que a gente pode dizer que essa língua é viva? Ela é viva no sentido de que está sempre em movimento, de que está sempre sendo usada. E se tudo na nossa sociedade, no nosso trabalho, no meio ambiente, nas nossas relações, se tudo evolui, se tudo muda, a língua naturalmente acompanha essa evolução, não é? Então eu escolhi essa imagem bem bonita, bem colorida, que tem muitos conceitos os que a gente trabalhou na aula passada, e aí a gente vai relembrar alguns deles. Acho que o que está mais marcante ali são as variantes, né? E a gente viu sobre as variantes linguísticas, as variações linguísticas, que existem muitos tipos. Por exemplo, a situacional, que tem a ver com a situação em que você está inserido. Às vezes, dependendo do lugar em que você está, do ambiente em que você está, você usa um tipo ou outro de linguagem. Por isso é que se diz que a língua é viva, né? Porque você tem essa mobilidade, né? Essa possibilidade de você mudar a sua linguagem dependendo do ambiente, dependendo da situação. Então, seria uma variante situacional. Temos aí também uma variante social, por exemplo, que é aquela questão, suponhamos que um idoso, que foi até o exemplo que eu usei na última aula, um idoso vai falar com um adolescente. Então, às vezes, existe uma certa dificuldade de entendimento, mas o que a gente precisa focar é na comunicação, que está em algum lugar por aqui também. A comunicação é ela que é de fato importante. Então, nós temos aqui a questão da época. Se você pega um livro ou um dicionário lá de 1950, você vai perceber que existem muitas palavras que hoje a gente não usa mais e algumas outras foram sendo agregadas ao longo do tempo. Essa é a variação de época, variação histórica. Formal, a palavra formal, eu achei ela aqui no meio. Linguagem formal e linguagem informal. O que é isso? A linguagem informal é essa que a gente usa mais no dia a dia, com os seus amigos, com a sua família, que não tem uma necessidade de ser mais sério. É a linguagem do cotidiano mesmo. E já a linguagem formal é aquela que a gente usa em situações mais específicas, numa situação de trabalho, por exemplo, quando você vai em uma entrevista de emprego, né? Em alguma palestra, alguma coisa que exige uma maior assim, formalidade, um grau maior de formalidade, você usa a linguagem formal. Mas isso, eu deixei bem claro semana passada e eu quero continuar frisando, até por um caso que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Isso não quer dizer que a linguagem informal esteja errada. Isso depende da situação comunicativa em que a pessoa se encontra. Então, quando a gente fala de linguagem formal e informal, automaticamente lembramos de preconceito linguístico, que é algo que existe, é algo palpável, mas ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas não levam isso muito a sério, levam na brincadeira. Mas se a brincadeira não é legal para o outro, ela deixa de ser brincadeira, não é? Nessa semana eu postei um vídeo nas minhas redes sociais
E eu vi justamente sobre as variações linguísticas. E eu percebi, não nos comentários do meu post, mas do post do autor mesmo, assim. Eu percebi que muitas pessoas levam muito na brincadeira a questão do preconceito linguístico e a maioria nem sequer se dá conta de que isso de fato existe. Então, as pessoas que estavam estavam recriminando o preconceito linguístico foram chamadas de mimizentas. O mimimi, inclusive, é uma palavra que daqui a pouco a gente vai trabalhar também esse conceito. Então, quer dizer, é negar o óbvio. A gente sabe que se vem uma pessoa de um outro estado e chega aqui falando de uma maneira diferente, com seu sotaque diferente, com palavras diferentes, muitas vezes ela vai ser criticada sim. Né? E se é criança, principalmente, está no ambiente escolar, sofre bullying sim, a gente sabe que isso existe. E é preciso recriminar esse tipo de preconceito, assim como todos os outros. No entanto, as pessoas continuam negando o óbvio, que é a existência do preconceito linguístico. Vamos mais adiante, porque aqui a gente poderia ficar a aula inteira só nessas palavras, né? Mas a gente tem muito mais coisa para ver. A língua é viva, pulsante. Palavras e expressões em voga num período caem em desuso em outro. Não há academias que possam deter a dinâmica histórica de uma língua. É engraçado que até a explicação aqui, que faz bastante tempo que foi escrita, é difícil da gente entender um pouquinho hoje, né? Então, vamos tentar dar uma traduzida para o que seria hoje. A língua é viva, é pulsante. Palavras e expressões em voga, esse em voga, vamos colocar um aí bem no popular, na moda. Palavras e expressões que estão na moda num determinado período, elas caem em desuso, ou seja, elas deixam de ser usadas em outro período. E, às vezes, elas voltam depois. E elas podem voltar depois com uma roupagem totalmente diferente, né? Com sentido diferente do que eram. Não há academias, não há escola, não há gramática, não há dicionário, nada disso pode deter a língua, porque ela é viva, como a gente viu. E tudo mudou. E aí eu peguei um trechinho do Luiz Fernando Veríssimo. O ruge virou blush. O pó de arroz virou pó compacto. O brilho virou gloss. O rímel virou máscara incolor. A lycra virou stretch. A Anabela virou plataforma. O corpete virou porta-seios, que virou sutiã, que virou lib, que virou silicone e que às vezes pode ter virado nada, né? Porque cada um sabe de si. Luiz Fernando Veríssimo. E eu gosto muito desse trechinho, mas eu quero falar agora... Eu sempre abro uns parênteses assim, né? Então eu vou abrir um parêntese nesse momento. E eu quero falar de uma expressão específica que muito me toca nesse texto, que é a expressão pó de arroz, que é o nosso pó compacto, né? Que a gente usa hoje em dia. Deve ter até um outro nome, né? As coisas vão mudando tão rapidamente que eu já nem tenho certeza se é pó compacto mesmo que a gente fala hoje. Mas, enfim, antigamente se usava essa expressão pó de arroz. E eu não tenho certeza se essa expressão virou uma gíria assim, geral na época, mas o meu pai usava essa expressão para identificar aquelas pessoas assim... muito elegantes, muito bem vestidas, sabe? E ele usava principalmente essa expressão com a minha irmã, que é uma mulher extremamente elegante, assim. E isso me emociona muito, assim. E eu acredito que na família de vocês deva ter alguma expressão que só vocês ali do seio familiar reconhecem, e às vezes você fala de fora pensando que está tudo certo e as pessoas não entendem muito bem do que está se passando, né? Então, essas são as expressões familiares.
que eu nem chamaria de gírias, mas expressões familiares mesmo, que ficam ali e elas marcam muito a gente, elas ficam na nossa memória. Continuando, gírias, jargões, nós até havíamos falado rapidamente sobre isso na aula passada e hoje a gente vai ver isso aqui melhor. Então eu tenho aqui, nessa primeira arte, nós temos umas gírias que são mais atuais. Tem algumas que nem tanto, mas outras são. Por exemplo, a gíria trollar, ela está bem na moda, sim, os youtubers todos usam e as crianças, por conseguinte, também acabam usando, né? Esse FMZ eu custei a entender, é firmeza, né? Tá firmeza, tá beleza, é igual o beleza, BLZ, que a gente usa muito aí na linguagem de WhatsApp, internet, enfim. Partiu, geralmente quando sextou, partiu, né? A gente partiu, né? Agora, tem uma aqui que eu achei misturada nas atuais, patota. Patota não é uma gíria atual, né? Mas seria o que a gente chama hoje de aglomeração, né? Então, por favor, gente, evitem as patotas, né? Evitem as aglomerações. Véi, mano, a gente usa bastante, só que não sempre, né? Tem aquela questão da situação, né? Da situação comunicativa. Que mais? Tem muitas coisas aqui. Tem coisa que eu não... Por exemplo, tem uma que eu nunca tinha ouvido. Chocrível. É horrível a palavra. Eu, por exemplo, eu achei horrível. E a gente vai... No próximo slide, a gente vai ver qual é o sentido disso aí. Tutu, grana, isso aí... É antigo, mas a maioria conhece, né? Leleu, tem tudo a ver com dinheiro. Sacou? Acho que deu para sacar, mais ou menos, né? E aí a gente passa para os jargões. O que seriam os jargões? Os jargões seriam gírias também, mas são gírias profissionais. São gírias que a gente usa em alguma determinada profissão. Então, as pessoas que não fazem parte desse círculo profissional, muitas vezes vão ficar perdidos. Na aula passada, a gente viu a questão do médico e o paciente, que o médico falou lá uma frase que o paciente pensou que estava morrendo, mas, na verdade, não era nada, era apenas um furúnculo, né? Então, a gente vai ver algumas gírias e alguns jargões. E aqui eu selecionei algumas gírias para a gente trabalhar. São muitas, eu não vou trabalhar com todas elas e eu espero que vocês façam depois uma pesquisa, até porque nas atividades que vocês vão ver no portal depois, eu vou pedir isso aí. Então, vamos lá. Aprontar. Criar uma situação. Isso aí tá fácil, né? É bem comum da gente falar. Fulano vive aprontando. Babados. É bem antiga a expressão, mas ela acabou voltando e a gente ainda conta alguns babados para os nossos amigos, né? E geralmente a gente faz isso por meio de áudios eternos, né? Eu adoro receber áudios eternos com os babados, que são as fofocas, né? Barra, a gente está constantemente passando por barras, né? Por situações difíceis. Bicho já não é muito usado hoje em dia. A gente usa mais o mano, o véi. O bicho, em sentido de amigo, não é tão usado mais. Bode, também não, né, gente? Bode é uma gíria bem antiga, que seria uma confusão. Eu, por exemplo, tenho 35 e eu nunca usei essa expressão. Capanga é uma maravilha, porque capanga tem dois sentidos. Meu pai, por exemplo, ele era um fã de capanga, que seriam as bolsas, essas bolsas de lado. Então, sempre que ele ia ao centro da cidade, por exemplo, ele voltava com a capanga. Mas tem um outro sentido também, que seria aquele cara valentão. E como eu tinha falado para vocês sobre a palavra chocrível, que eu achei horrorosa, ela tem esse sentido também, um sentido chocante e horrível. É meio... qual que é a palavra que eu ia usar? É meio contraditório, né, o sentido,
Porque chocante geralmente costuma ser uma coisa ótima, uma coisa muito legal, mas pode ser também uma coisa que choca, que assusta, né? Então, provavelmente é nesse sentido, de ser uma coisa muito chocante, muito horrível, muito horrorosa. Por isso a palavra é tão feia também. Curtição, aproveitar. Hoje a gente usa muito esse curtição, por exemplo, em questão de relacionamento. Ah, não é nada sério, não é um relacionamento sério, é só curtição mesmo. É só uma pegação, é só para curtir, normal. E aí vem uma gíria que eu conheço, pelo menos eu conheço, com outro sentido, que seria o dançou. Dançou, aqui nessa nossa imagem, tem como se fosse caiu. Mas geralmente o dançou é o tipo, babou, deu errado, não deu certo aquela situação, né? Ele entrou pelo cano, que inclusive aparece aqui em algum lugar, ó, entrar pelo cano, ser mal sucedido. Para mim, então, o dançou está mais nesse sentido, né? De ser mal sucedido, de a coisa não ter dado muito certo. Falou e disse. Falou e disse é o mesmo que falou, para uma pessoa que tem um pouco mais de autoridade, assim, eu não vou contestar, fulano falou e disse, né? É uma coisa meio que incontestável, independente do tipo de autoridade que a pessoa tenha, é incontestável. Já era, acabou, o relacionamento já era, não tem mais jeito, gente, não tem mais volta. Então, quando já era, partiu, é melhor partir mesmo. O que mais? Sacou? A gente já tinha falado lá. Esse aí é bem tranquilo, né? Entendeu? Tô que tô bem, né? Pode ser a mesma pessoa que estava mal lá, né? E sarou, curou, e agora tá que tá muito bem. Tô contigo e não abro, tô do teu lado, né? Para tudo que vier. Né, para qualquer situação. Hoje tem uma outra expressão que tem esse sentido de tô contigo e não abro, que é tamo junto, e tem uma outra, os adolescentes usam muito, fechado, 10 por 10, eles costumam usar muito assim, 10 por 10, tipo, tô fechado. E tutu, que a gente até tinha visto na outra imagem também, que é a mesma coisa que dinheiro. Então, essas aí são algumas gírias. É claro que nós temos muitas mais. Jargões. O que é o jargão? Como a gente tinha falado já, o jargão é a gíria profissional, né? A definição, então, de jargão no dicionário seria código linguístico próprio de um grupo sociocultural ou profissional com vocabulário especial, difícil de compreender ou mesmo incompreensível para os não iniciados. Vamos lá. Esse aqui está tranquilo. Eu estou preocupada com a próxima imagem, mas cada mal no seu tempo, né? Então, essa imagem aqui, nós temos alguns jargões que pertencem a uma profissão específica. E aí a gente vai tentar identificar a qual profissão eles se referem. Vamos lá. Véu de noiva, cartola, para mim até aí nada. Pedalada, aí já dá para começar a entender. Banheira, lugar, linha, gomo, morte súbita. Morte súbita já, né, a gente já conhece melhor. Chaleira, bicuda, pelota, chocolate, bicicleta, pipoqueiro, amarelar, Maria Chuteira, um preconceito, hein, gente? Não gostei dessa expressão Maria Chuteira, mas enfim, gandula, capotão, coruja, firula, tem coisa que eu nunca ouvi falar, mas aí tem outras que a gente já consegue. Frangueiro, pelada, frango, lanterna, tá lá na lanterna, embaixada, que a gente fala mais como embaixadinha. Então, esses jargões, eles se referem a qual profissão? Ao futebol, né? Então, quem gosta muito de futebol aí vai saber muito bem. Eu tive dúvidas, na maioria, para dizer a verdade, porque são jargões que pertencem a uma profissão específica. E é aquilo, se você não pertence a essa profissão ou não acompanha,
muito provavelmente você vai ficar por fora. Agora vem o problema, gente. Vem o problema que são os jargões em inglês. E eu sou do português e arrisco apenas ali no francês, então eu pedi ajuda para o professor Carlão. Tomara que ele não esteja assistindo essa aula, porque eu não sou uma boa aluna no inglês. Mas, enfim, eu vou falar só aquelas palavrinhas que a gente mais conhece, porque, assim, o lance aqui, ó, outra expressão, não é identificar qual é o sentido de cada uma delas. É apenas identificar a qual área profissional que esses jargões pertencem. Então, aquela primeira palavra lá eu nem vou arriscar, tá? Então, eu vou aqui para o feedback, que no meu mineirês eu diria feedback, normal, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa em que eu tinha que passar por feedbacks. Não me lembro se era de 15 em 15 dias, enfim. Eles ouviam as nossas gravações, né, das ligações e davam o retorno para a gente, porque o feedback é isso, é dar um retorno. Mas pode ser usado em outras situações. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, muito provavelmente o professor de inglês deve usar. Quando um aluno te entrega uma atividade e aí você vai dar esse retorno, você vai dar esse feedback, né? Que mais? Briefing. Aqui, esse briefing, o professor Carlão me disse, então não sou eu, tá? Qualquer coisa vocês reclamem com ele, que aqui, na verdade, está a palavra abreviada, seria mais o briefing, que seria um projeto, né, ali explanado para mostrar ali numa reunião. Tem o coffee break, que é mais conhecido da gente também, que seria aquele intervalo que a gente faz, né, durante o trabalho. Então, de onde que esses jargões, desculpa, são mais comuns? Em quais profissões? Em profissões de grandes corporações, de grandes empresas, de call center, por exemplo. Em muitas situações, né, a gente usa em questão de tecnologia também, esses jargões, eles são bastante usados. Então, além dos jargões e das gírias, nós temos umas outras palavras, como eu até já havia falado, que às vezes elas assumem uma roupagem diferente. São palavras dicionarizadas, mas que elas entram na moda por algum motivo e elas ficam por bastante tempo, como são essas duas palavras aqui. Ranço. Ranço é uma palavra que ainda está sendo usada, eu acho que já tem uns 2 anos que está sendo bastante usada aí. E tem até o exemplo ali, depois que o ranço se instala, meu amor, não tem cura. E é uma palavra que realmente existe, mas ela parece uma gíria, ela acabou se tornando uma gíria de tanto que ela foi usada, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o ranço da palavra ranço, porque eu acho ela muito feia. Eu estou dando muito minhas opiniões hoje, né? Já a palavra gratidão, muitas pessoas também têm ranço dela. Por quê? Não sei. É o mesmo sentido de obrigada, de estar agradecido ao universo, a tudo. Enfim, a palavra gratidão tem sido muito usado, principalmente nesses últimos tempos que a gente tem passado por momentos difíceis. E aí entra a questão do mimimi, que eu tinha falado lá no começo, aquela questão do vídeo, o vídeo sobre o preconceito linguístico, né? Que eu vi muitos comentários dizendo que, preconceito linguístico, isso é mimimi, isso não existe, isso é coisa de gente mimizenta. Então, no meu ver, a palavra mimimi, ela aparece muito para tentar diminuir a luta do outro, para tentar depreciar mesmo. Ela aparece no sentido pejorativo. Então, é uma palavra que deveria ser evitada, porque me parece
que é uma palavra de quem não tem argumento para alguma coisa e aí já joga o mimimi, que é como jogasse um balde de água fria na pessoa, né? E aí vem a sustentabilidade, que já tem sido usada há bastante tempo. Esse símbolo, inclusive, a gente vê em muitos lugares, né? E que fala sobre o meio ambiente, né? Então, o que é essa sustentabilidade? É dar essa manutenção ao meio ambiente, né? É dar o devido respeito ao meio ambiente. E por falar em meio ambiente, eu vou fazer a leitura, na verdade não está o texto inteiro, é um trecho dele, de um texto que, assim, foi muito difícil nessa semana para eu escolher um texto para falar sobre o meio ambiente. Não porque não tenham muitos textos sobre o assunto, na verdade tem textos maravilhosos, mas por algum motivo meu coração foi buscar lá um texto lá atrás, de 20 anos atrás, e que eu não tenho visto esse texto em livros didáticos, por exemplo, por agora, assim. Na verdade, por agora não. Nos últimos 10 anos, eu acho que eu mesma não cheguei a ver. E é um texto que ele me marcou muito. Eu tenho um bugre dentro de mim. Eu tenho um bugre dentro de mim. Tenho. Sinto nessa paixão antiga por caçadas, no prazer infantil de andar no mato, na profunda afeição pelas coisas agrestes. Nasci nas matas do Rio Doce. Minha bisavó foi pegada a laço. Talvez seja por isso que eu não gosto de arranha-céus. Estes jequitibás mortos, sem folhagens, no carrascal das cidades. Não gosto de apartamentos onde o ar só entra pelo conta-gotas das janelas. Não gosto de asfalto, deixo o solo sem poros, como cicatrizes de queimaduras. Nem de estradas eu gosto. Lembram cadáveres congelados. Eu tenho um bugre dentro de mim, diluído no meu sangue, tenho. Sinto que ele me arrasta para a fragrância balsâmica das matas, para a música das cachoeiras, para as noites leitosas de luar, para a majestade serena dos grandes rios, para o marulhar constante dos regatos, para o verde dos mares, para o azul dos céus, para o silêncio repousante dos lagos adormecidos. Eu tenho um bugre dentro de mim. Tenho. Por quê, Senhor? Não fiquei só no bugre? No bugre, livre de selo, livre de folhinha, livre de relógio, livre de roupa. No bugre, livre, livre, livre. A palavra bugre, antigamente, ela tinha um sentido muito depreciativo em relação ao índio. E por que será que o autor escolheu essa palavra dentro do seu texto? Muito provavelmente para desmistificar, para tentar desconstruir a palavra, né? E também, talvez, porque ela tenha mudado de sentido ao longo do tempo. A língua é viva, como a gente já via, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não vê a palavra bugre como sendo uma palavra preconceituosa nem depreciativa em relação ao índio, né? Então, o autor desse texto, Demóstenes Cristino, ele era um homem comum, ele era um homem não indígena, mas que honrou a sua ancestralidade, né? Honrou o meio ambiente de uma forma muito bonita através desse texto. Estamos chegando ao final de mais uma aula e a gente vai revisar um pouquinho do que a gente viu hoje aqui. Então, nós vimos que a língua é viva, que ela está em constante movimento, em constante evolução. Nós vimos sobre as gírias, sobre os jargões que vão e que vêm ao longo do tempo, né, e que vão se modificando. Tudo isso fazendo um link com o meio ambiente e com o trabalho. E por falar em meio ambiente, mais uma imagenzinha aqui que tem a ver com o meio ambiente. Ela é uma fábula, mas é
Está bem resumida aqui e eu quero deixar ela como mensagem para vocês essa semana. Um macaco viu um peixe na água e o tirou de lá, pensando que estava salvando a sua vida. O peixe morreu. Como é importante entendermos o mundo do outro. Às vezes a gente quer tanto que o outro seja feliz de alguma maneira, mas que essa maneira seja a nossa, não a dele. Então é importante que a gente entenda o mundo do outro e o respeite dentro desse seu mundo. Cuidem-se, até a próxima aula. Como eu sempre digo, não se esqueçam de usar o seu álcool em gel, a sua máscara. Continuem acessando a plataforma Escola em Casa, acompanhando as nossas aulas, os exercícios. E vamos tentar fazer o melhor para esse nosso momento. Até a próxima aula, usando uma das nossas palavrinhas anteriores. Gratidão a todos que nos acompanharam.